Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos nós. Amém? Vamos alimentar? Vamos comer? Agora é o momento de alimentar da palavra de Deus. Como nós cantamos, né? Percebeu na letra? A tua palavra é o meu alimento e o meu pão. Então, daqui a pouco, depois do culto, nós temos uma janta deliciosa ali nos esperando, mas se você não se alimentar da palavra de Deus agora, você vai embora com fome. A sua alma vai estar roncando de fome. Então, como você deseja, e eu espero que você deseje como eu jantar daqui a pouco, você possa desejar também se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 1 até o 16, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos falar juntos o 16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Peça a Deus agora, você que vai se alimentar da palavra de Deus agora, faça essa simples oração para o Senhor. Deus, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Amém? Então vamos falar com Deus? Faça essa oração agora, silenciosamente, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos nós, para ouvirmos a Tua palavra. Dai-nos ouvidos e corações abertos para recebermos esse alimento, este pão do céu para as nossas vidas. Abençoe cada pessoa, Deus, aqui presente, cada pessoa onde esta mensagem chegar. Que o Senhor, Deus, derrame da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre cada coração. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, muito importante. Quantos aqui um dia querem ir morar no céu? Levanta sua mão, deixa eu ver. Só quem quer ir para o céu um dia. Tem alguém que não quer? Deixa eu ver, acho que todo mundo, né? Tem alguém que quer ir para o inferno? Não, né? Deus me livre. Então, se todos nós queremos um dia ir para o céu, precisamos estar bem atentos, prestar bastante atenção a esse texto que Jesus nos fala aqui no versículo 3, ele fala assim: se alguém não nasceu de novo, não
pode entrar no reino dos céus, não pode ver o reino dos céus. Então, em outras palavras, Jesus diz que sem novo nascimento ninguém entra no céu. Entendeu? Fundamental o novo nascimento. Sem novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Então, nós precisamos saber o que é novo nascimento, não é verdade? Porque nós queremos ir para o céu, amém? Então, vamos entender primeiro o que não é novo nascimento, para nós entendermos depois o que é novo nascimento. Em primeiro lugar, novo nascimento não é apenas ser um religioso. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, ele era bem religioso. Você vê como que ele conversa com Jesus aqui? Ele fala assim: Rabi, sabemos que você é mestre, vindo da parte de Deus, falando com Jesus, né? Ele era um fariseu, ele era um estudioso da Bíblia, ele frequentava a sinagoga, um lugar de culto dos judeus. E Jesus disse para ele que ele precisava de nascer de novo. Caso contrário, ele não veria o reino dos céus. Então, novo nascimento não é simplesmente ter uma religião. A pessoa pode ser católico, pode ser evangélico e morrer e ir para o inferno. Ah, mas como assim, pastor? Porque sem novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Não basta ser um religioso, é preciso nascer de novo. Novo nascimento também não é simplesmente ter uma função, um cargo na igreja. Nicodemos era um professor, ele era um mestre da lei, né? Quando ele foi conversar com Jesus, diz aqui o texto que ele conhecia as escrituras e ele ensinava. O Senhor Jesus falou para ele: você ensina as escrituras, mas você precisa de nascer de novo, Nicodemos. E ele ficou em dúvida: mas como assim? Eu já sou velho, tenho que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus falou: não, Nicodemos, eu estou falando do nascimento espiritual, não do nascimento físico. Estou falando do nascimento espiritual. Então, o novo nascimento não é simplesmente ter um cargo na igreja, uma função na igreja. Nicodemos tinha. Então, não basta a pessoa ser um professor da escola bíblica dominical, ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor. Pode ser tudo isso e ainda morrer e ir para o inferno, porque não nasceu de novo. Mas como assim, pastor? Um pastor ir para o inferno? Claro, se não nascer de novo, pastor também vai para o inferno. Seja quem for, seja a religião que for, se não tiver novo nascimento, não entra no reino dos céus. Aliás, Jesus lá em Mateus capítulo 7, ele adverte certas pessoas que estavam dizendo: Senhor, mas nós em teu nome nós profetizamos, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônio. E Jesus falou assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais o pecado. E eles eram pessoas que estavam dentro da igreja fazendo essas coisas, mas não tinham nascido de novo realmente, não tinham se convertido realmente a Cristo. Então, o novo nascimento, primeiro, não é apenas ser um religioso. Segundo, não é simplesmente ter um cargo, uma função na igreja. E terceiro, o novo nascimento também não é apenas conhecer a respeito de Jesus Cristo. Vocês acham que Nicodemos conhecia a respeito de Jesus? Sim ou não? Claro que ele conhecia. Ele ficou tão curioso que eu preciso conversar com esse homem. E ele diz para Jesus, Rabi, ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Ele fala: Rabi, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele reconhecia de fato quem era Jesus, ele sabia a respeito de Jesus Cristo, mas ainda não tinha nascido de novo. Precisava ainda do novo nascimento. Então, não basta alguém saber a respeito de Jesus Cristo. Quantas pessoas no Brasil não conhecem a história de Jesus? Que Jesus veio a este mundo, que ele viveu entre nós, que ele morreu, que ele ressuscitou. As pessoas comemoram o Natal, comemoram a Páscoa de maneira certa ou errada, mas sabem da história de Jesus. No entanto, muitos ainda não nasceram de novo, mesmo conhecendo a história do Senhor Jesus Cristo. Então, o novo nascimento ainda não é apenas conhecer sobre Jesus. Então, o que é novo nascimento, pastor? Nos diz o que é novo nascimento, porque eu quero ir para o céu, amém? Em primeiro lugar, novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Ninguém tem o poder de fazer essa obra em si mesmo, né? De nascer por si mesmo. Deus é quem faz, pelo seu Espírito Santo, essa obra no nosso coração. Jesus diz assim, que é o que é nascido da carne,
versículo 7, ele fala, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é uma obra espiritual que o Espírito Santo realiza no nosso coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, sensível à voz de Deus. Isso é uma obra espiritual que somente o Espírito Santo tem poder de fazer, de ressuscitar o morto espiritual, como eu e como você, quando antes da conversão. Nenhum homem tem o poder de dizer assim, vem cá, eu vou orar por você e você agora vai nascer de novo. Ninguém tem esse poder. Somente o Espírito Santo tem o poder de regenerar, de converter o nosso coração a Cristo. Então, em primeiro lugar, novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Segundo, novo nascimento é a conversão a Cristo, de fato, de verdade. Olha o que eu estou dizendo, conversão a Cristo. Não estou falando conversão à religião, conversão a Cristo. E tem dois elementos que mostram que de uma pessoa de fato é convertida a Cristo. Primeiro, o arrependimento dos seus pecados. Segundo, a fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse texto nos apresenta isso. O arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. O que é o arrependimento dos pecados? Não confunda arrependimento com remorso. Porque remorso, a pessoa sente tristeza pelas consequências do pecado, mas continua na vida de pecado. Já o arrependimento, a pessoa sente tristeza por ser um pecador, por pecar contra Deus. E há uma mudança na mente, nas emoções e na vontade. Na mente ele reconhece que é pecador e precisa do Salvador. No seu coração, nos seus sentimentos, ele sente de fato a tristeza pelo seu pecado e passa a amar a Cristo, entendendo que somente por meio de Jesus Cristo ele pode receber o perdão e a salvação. E ele decide, há uma mudança na vontade, um desejo de buscar e se entregar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e amar a Jesus Cristo mais do que tudo. Ele passa a amar a Jesus mais do que tudo nessa vida. Jesus se torna a pessoa mais importante para ele. Mais importante do que o pai, do que a mãe, do que o esposo, do que a esposa, do que filho, do que bens, do que qualquer coisa. Porque só Jesus fez por ele, por mim, por você, o que ninguém mais fez. Morreu numa cruz para pagar o meu, o seu, o nosso pecado. E a fé vem acompanhada aí do arrependimento, quando a pessoa olha para Jesus Cristo. No arrependimento eu reconheço que sou um pecador. E com a fé eu olho para o Salvador, o único que pode me salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com você? Essa mudança de mente, essa mudança de coração e de vontade. E Jesus de fato é o seu Senhor e Salvador, e você passa a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Veja que o texto aqui, o Senhor Jesus Cristo cita um texto lá do Antigo Testamento, quando Moisés estava no deserto com o povo de Israel. Lembra? Quando o povo de Israel saiu do Egito e andou por 40 anos lá no deserto, né, antes de entrar na Terra Prometida. E o povo rebelde, o povo desobediente, e aí, num certo momento lá de tantas rebeldias, Deus enviou umas cobras, umas serpentes, e o povo estava morrendo com as picadas, com o veneno das serpentes. E aí o povo clama por misericórdia, e Deus fala para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze, uma cobra de bronze, né? E coloca numa haste, num pau, no meio do arraial, bem alto. E aí, todos que olharem para aquela serpente, mesmo sendo picados pelas cobras, eles não vão morrer. E assim Moisés faz, coloca aquela serpente de bronze lá no meio do arraial, e todos então, que sendo picados pela serpente, olhasse para aquela serpente de bronze, o veneno das cobras não teriam efeito sobre aquela pessoa. E Jesus fala, olha, da mesma maneira que a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da cruz.
seja levantado e colocado lá no madeiro, para que todo que olhar com fé para Jesus Cristo seja livre do veneno mortal do pecado. Alguém aqui já foi ofendido por cobra alguma vez na sua vida? Alguém? Já foi? Espero que também você nunca tenha essa experiência. Mas já? Geralmente, o que acontece quando a pessoa é ofendida por cobra, é picado por uma cobra? O que logo pensa? Meu Deus, eu tenho que correr buscar o antídoto, porque senão eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Se eu não buscar o remédio, o antídoto contra esse veneno, eu estou correndo risco de morte. Assim é o pecado. Quando a pessoa entende que ele é um pecador e por causa do seu pecado ele é condenado ao inferno, porque o preço do pecado é a morte, morte eterna, então ele passa a desejar de fato a cura, porque ele sabe que o veneno é mortal, o pecado é mortal, leva à morte e morte eterna. E aí, aonde que está o antídoto? Em Jesus. Jesus é a solução para esse veneno do pecado nas nossas vidas. Quando você e eu, então, olhamos para Jesus, como o povo de Israel olhava para a serpente de bronze, mostrando ali que o pecado, o veneno ali, a rebeldia do povo estava os condenando à morte. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, reconhecendo o nosso pecado e pedindo a Ele o perdão, o que você recebe? A salvação, livramento da morte, morte eterna. E é isso que está dizendo João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, não pereça a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Olha que mudança extraordinária, da morte eterna para a vida eterna, do inferno para o céu. Isso é maravilhoso, queridos. E isso é novo nascimento. Quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aí, de fato, você, não é simplesmente o fato de ter uma religião, de conhecer a respeito de Jesus Cristo, não, você passa a seguir a Jesus, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, a negar a si mesmo e a tomar a sua cruz. Está pronto a viver e a morrer por Cristo, porque Ele deu a sua vida, deu a vida dele lá na cruz para nos salvar. Então eu te pergunto, você nasceu de novo? Essa obra extraordinária do Espírito Santo te fazendo nascer de novo aconteceu em você? Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Isso é muito mais do que o ser um religioso, do que ter uma função na igreja, ou de conhecer a respeito de Jesus Cristo. De fato, é ter uma vida transformada. E a Bíblia chama isso de sermos novas criaturas. Nova criatura. Isso aconteceu com você? Hoje pode ser o dia do novo nascimento. Quem sabe o Espírito Santo está tocando aí no seu coração e te levando ao arrependimento dos seus pecados, a reconhecer que você é um pecador e precisa urgentemente de Cristo, a reconhecer que o veneno do pecado é mortal na sua vida e te leva para o inferno, mas hoje Deus está dizendo, hoje Deus quer te dar o antídoto da sua salvação, que é Jesus Cristo, e você se arrependendo e nele crendo como seu Senhor e Salvador. Então, se essa palavra falou ao seu coração, veio de Deus para você, agora é o seu momento de você falar para Deus, Deus, eu quero um novo nascimento. Eu quero ter a certeza de que eu estou indo para o céu e não para o inferno. Como, pastor? Como que alguém pode ter essa certeza? É isso que está dizendo na Bíblia. Né? Não é isso que está dizendo na palavra de Deus? Para que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então acredita na palavra de Deus. Não é palavra de homem, é palavra de Deus para você. E agora é o momento de você responder para Deus em oração. Aí onde você está, no seu cantinho, no seu lugar, na sua individualidade, no seu momento a sós com Deus, de dizer para Deus, Deus, eu quero um novo nascimento
me perdoe os meus pecados. Eu quero confessar a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. E aí sim, você sabe que você está indo um dia para o céu. Se você ainda não sabe se morrer hoje vai para o céu ou para o inferno, então você precisa falar urgentemente com Deus. E falar: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que é um pecador e que precisa urgentemente do Salvador. Vamos falar com Deus? Convido você a fechar os seus olhos e buscar a Deus agora com as suas palavras em oração. Dizer: Deus, me salva. Se você sinceramente fizer essa oração, Deus está ouvindo a sua oração. Se você pode dizer nas suas palavras: Deus, no seu coração, e Deus me salva, eu sou um pecador e eu preciso ser salvo, tem misericórdia de mim. Senhor, ouve a oração, ó Pai. Ouve a oração de cada pessoa que agora te busca, clama por ti, na sua alma, no seu ser, ó Deus, na sua mente, orando e fazendo, ó Deus, essa oração, pedindo o perdão, pedindo a salvação. Ó Senhor, o Espírito Santo converte cada coração. Concedo a graça do novo nascimento, o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, que o Senhor faça essa obra aqui em cada coração. E aqueles, ó Pai, que já têm certeza da sua salvação, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, da alegria indizível da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui, cada pessoa, Deus, que há de ouvir esta mensagem, que o Senhor derrama da tua graça sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Um sinal de que você nasceu de novo é que você não vai esquecer essa mensagem. Você vai continuar falando com Deus. Você não vai sair daqui... O que o pastor pregou? Não sei. Não. Você vai ficar guardado no seu coração. E lá na sua casa, você vai falar com Deus. Glória a Deus, que eu espero que isso aconteça com você. Em nome de Jesus.